Olá a todos, eu sou a professora Lidiane Salvatierra. Essa é a última aula da disciplina de Ciências da Natureza e Realidade. Essa é a aula 7B, onde nós vamos falar sobre a ciência, tecnologia e sociedade. Nessa aula, a gente vai relembrar rapidamente a origem e a evolução da ciência, da tecnologia e da sociedade. A gente vai fazer uma conexão entre esses três fatores. E no final, a gente vai conceituar o CTS do ponto de vista científico e a alfabetização científica. A gente vai começar pelo conceito de sociedade. Nós vivemos em sociedade, então como é que a gente caracteriza esse elemento? A sociedade, ela é constituída por um grupo de pessoas que compartilham propósitos, sentimentos, preocupações, usos, costumes e que efetivamente interagem entre si e vão dar origem a uma comunidade. Então a gente vai ter um agrupamento muito maior, que é a sociedade, e dentro da sociedade a gente tem outros agrupamentos menores, que são as comunidades. E no nosso dia a dia a gente consegue fazer essa identificação de quem que está dentro da nossa comunidade e de quem está dentro da nossa sociedade. A comunidade, as pessoas que fazem parte da mesma comunidade que a sua, são as pessoas com que você tem contato social direto. Então, aquelas pessoas literalmente do seu dia a dia. Já a sua sociedade, ela é muito maior. Ela está relacionada com os seus contatos secundários. Na sua comunidade, você vai ter uma relação de sentimentos íntimos, de solidariedade, de contato pessoal. Você troca informações e tem relações informais com essas pessoas dentro da sua comunidade. Já na sua sociedade, você vai ter uma relação apenas de interesse. Então, são relações formais, os contatos são impessoais. E para hoje, a gente ter chegado a esses dois conceitos, a gente primeiro teve que formar uma civilização. A civilização foi um processo relacionado com a evolução do ser humano. Então a gente vai primeiro analisar as três principais características que separam o homem dos outros animais. A primeira característica é o pensamento e a capacidade conceitual. Então, no homem, a gente tem uma capacidade cognitiva, de pensamento, de observação, de fazer formulações de perguntas e também de buscar respostas muito mais diferenciado do que na maioria dos outros animais. Em seguida, a gente tem a linguagem. O homem ele conseguiu desenvolver diversas formas de linguagem. Entre uma delas a gente tem a escrita, que foi muito importante. E também o homem, ele conseguiu, ao longo do seu processo evolutivo, confeccionar, moldar, transformar e utilizar diversas ferramentas que foram ajudando com que esse homem pudesse modificar o seu meio, começar a construir coisas e também facilitar a sua vida. Então ele começou a caçar de uma forma mais eficiente, ele começou também a se defender de possíveis predadores com mais eficiência também. Isso permitiu com que ele tivesse mais probabilidade de viver durante mais anos. E juntamente com essas três principais características do homem, a gente teve ao longo da evolução humana 4 eventos fundamentais durante esse próprio processo de evolução. E a gente vai tratar então deles agora. O primeiro foi o processo de terrestrialidade. A terrestrialidade ou terrestrialização é o processo onde a espécie humana migrou da árvore para o chão. Então a gente sabe que os nossos descendentes diretos, os chimpanzés, os bonobos, eles são na verdade animais que vivem em árvores, assim como os outros símios, os outros macacos.
Durante o nosso processo de evolução, teve um momento em que nós também nos encontrávamos nessa posição e a gente acabou indo para o chão. E no momento que a gente atinge o chão, a gente conseguiu também fazer uma modificação na nossa postura, no nosso andar. Teve então um processo de bipedia. A bipedia está relacionada com o andar ereto, o andar apoiado em duas pernas. Então, os nossos ancestrais andavam utilizando 4 apoios. Em determinado momento no processo evolutivo, a gente passou a usar então somente as pernas. Na aula sobre a origem humana, a gente falou também do aumento do volume do nosso crânio, do aumento do volume do nosso cérebro ao longo das espécies que antecederam a gente. Então, a espécie humana teve também o processo de encefalização, que é justamente esse aumento do volume do crânio e, consequentemente, do volume do cérebro em relação ao tamanho do corpo. E com isso, a gente acabou também desenvolvendo a nossa cultura. Então, teve sim um processo de evolução relacionado aos nossos hábitos, aos nossos costumes e à nossa socialização. Então, foi nesse momento que a gente começou a agregar e a dar origem às sociedades e, posteriormente, às comunidades. E dentro desse processo de desenvolvimento cultural, de evolução da nossa cultura, a gente tem, por exemplo, hábitos relacionados a não mais comer alimentos crus, né? E passar então a comer alimentos cozidos, colocados então no fogo antes. E também teve todo um processo de melhoria das nossas ferramentas. Então, as ferramentas que antes eram somente realizadas com um pedaço de pau, agora a gente começou então a ter um processo de uso de pedras, de começar a afiar pedras, e aí a gente seguiu todo um processo de desenvolvimento das mais diversas ferramentas. Com relação ainda aos costumes, a gente começou então, por exemplo, a registrar o que estava acontecendo. Então teve desenvolvimento da escrita, de começar a escrever nas pedras como registro e por aí vai. E a ciência em si, ela nasce nesse momento, no momento que o homem começa a olhar o que ele precisa, o que falta, o que ele quer descobrir, e ele começa a buscar respostas. Então tem o surgimento do questionamento e a necessidade da exploração, de buscar essas respostas. Então não existe um momento concreto em que houve o surgimento da ciência. Ela sempre ocorreu. Só que ao longo então da evolução humana, a gente começou a aprimorar e a dar um conceito mais fechado para o que é ciência. Mas a ciência, então, ela vai nascer lá no começo, quando o homem começa a buscar as respostas. Hoje, a gente sabe, então, que o homem, motivado pela curiosidade, começou, então, a desenvolver a capacidade de observar, problematizar, estabelecer hipóteses, experimentar, analisar resultados e a propor soluções para os problemas. Então, é aqui que a gente tem o conceito atual de ciência. Resumindo então até esse ponto, teve evolução humana, em determinado momento teve a formação das sociedades e já juntamente com a busca por soluções dos seus problemas, a ciência ela já estava ocorrendo nessa época. E agora com relação à tecnologia, onde é que entra a origem da tecnologia? Os pesquisadores atuais, eles consideram que essas ferramentas de pedra com pedaços de madeira, ou simplesmente só uma madeira mais afiada, ou só um toco que ele usava para se defender, que todas essas ferramentas, por mais simples que elas tenham sido, elas são consideradas artefatos tecnológicos. Então, essas ferramentas são oriundas de tecnologia. Os cientistas, porém, consideram que a introdução do fogo na presença
do homem das cavernas, no começo da civilização, que o fogo ele foi fundamental. O domínio em si do fogo ele foi fundamental para a evolução da tecnologia humana. E a gente não sabe ao certo como é que se deu o início desse domínio do fogo. A gente acredita em 3 hipóteses para isso, né? Que em determinado momento um raio incendiou uma árvore e ele foi lá, pegou uma chama e ficou prolongando a vida daquela chama como material combustível. Outra possibilidade é que as civilizações perto de vulcões usariam então as lavas como fonte de fogo. E a ideia mais clássica é que o homem descobriu que ele poderia fazer o atrito entre 2 pedras e produzir uma chama. E com o domínio desse fogo, ele começou a assar então seus alimentos e a clarear o seu habitat. Por exemplo, a clarear a sua caverna. Isso permitiu com que na noite ele tivesse uma iluminação do lugar que ele estava e que ele conseguia continuar trabalhando. Porque agora então ele tinha uma fonte de luz, ele tinha visibilidade e ele poderia então executar trabalhos durante o período da noite. Então ele conseguia fazer tratamento de pele, de couro, fabricar ou reparar as suas armas, as suas roupas, fazer o registro do que estava acontecendo com as pinturas na parede e obviamente ele conseguia se aquecer. Esse homem, em determinado momento, ele acabou descobrindo que certos materiais em contato com o fogo poderiam oferecer um outro tipo de material que poderia ser maleável e que ele poderia utilizar, por exemplo, nas suas ferramentas. Então, esse homem descobriu os minerais cobre, prata e ouro, fez a fundição desses materiais e obteve melhorias importantes. A compreensão da utilização de metais foi um grande avanço para a revolução tecnológica. Então, no começo, a gente tinha a utilização só desses 3 metais e eles são raros, o cobre, a prata e o ouro naturalmente são raros. Muito posteriormente, a gente teve a fundição de ferro e depois que teve o surgimento do aço. Assim é importante a gente falar das revoluções tecnológicas que aconteceram. A primeira revolução tecnológica só foi possível com a produção e o uso de ferramentas, o domínio do fogo e a prática de metalúrgica. E a metalúrgica ou metalurgia é o que a gente acabou de falar, a utilização dos metais para realizar a fundição, fabricação e o tratamento em si desses metais e a transformação deles em ligas que podem ser moldáveis para você utilizar na construção, na formação de outras máquinas. É considerado que existiram 4 revoluções industriais. A primeira em 1700, a segunda nos anos de 1800, a terceira nos anos de 1900 e a atual. A gente vai começar falando da primeira revolução industrial, que ocorreu entre 1760 e 1750 e durou até 1850 aproximadamente. Nesse momento, nessa primeira revolução industrial, a ciência ela começou então a ser utilizada como empreendimento social. Então, é a utilização da ciência na indústria, na transformação da sociedade em si. Nesse período, a gente não teve invenções, mas a gente teve importantes desenvolvimentos tecnológicos. A primeira revolução, ela foi marcada pela utilização do carvão como fonte de combustível, teve o surgimento dos primeiros transportes. O transporte mais clássico foi a máquina a vapor, e essa máquina a vapor permitiu a geração de uma economia regional, porque os materiais, as mercadorias poderiam ser transportadas de um lado para o outro utilizando
principalmente as locomotivas. A parte da razão e não da emoção começou a ser mais efetiva. Então, toda aquela parte de mito, de religião, como referência social, começou a diminuir e a parte da racionalidade começou a aumentar. Com isso, a gente teve o desenvolvimento do capital e, com isso, também, obviamente, teve uma acentuação das desigualdades sociais. Então, o que é elite, o que não é elite, quem tinha dinheiro, quem não tinha dinheiro, começou a modificar a sociedade já na primeira revolução tecnológica. E com relação à parte da saúde, a gente teve desenvolvimentos importantes na área da medicina, especialmente no campo de vacinação. A segunda revolução tecnológica, ela se deu então entre 1880 e 1975, onde a gente teve um início da utilização da informação e também o surgimento da energia elétrica. Isso fez com que a máquina a vapor ficasse obsoleta e aparelhos que utilizassem agora energia elétrica começaram a ser mais utilizados. Então, o que caracterizou a segunda revolução tecnológica foi a eletricidade como fonte de energia, o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos transportes e aí o surgimento não mais de uma economia local ou regional, mas de uma economia nacional. Com isso, a gente precisou racionalizar a sistemática, ou seja, melhorar a organização daquela sociedade, justamente para aumentar a produtividade industrial e tentar diminuir a desigualdade que a gente acabou de citar na primeira revolução tecnológica. E no campo da medicina, a gente também teve o avanço, então, na medicina preventiva. Então, agora a gente começava a tratar as pessoas antes delas adoecerem, melhorando, então, os diagnósticos e outros tratamentos precoces. Ao longo da terceira revolução tecnológica e até agora, a gente teve e tem a revolução da informação. Essa revolução da informação, ela começou a partir de 1975, né? Quando a gente teve a entrada e uso massivo de computadores, né? A Intel, por exemplo, ela foi criada por Gordon Moore em 1968. E isso só foi possível, na verdade, com a invenção do chamado circuito integrado, em 1958. É esse circuito, juntamente com transistores, que formam a unidade da superfície do processador, que são constituintes principais dos computadores. Das características da revolução da informação, a gente teve a priorização e a valorização da informação em todas as áreas, o surgimento já de uma economia globalizada, o aumento do grau de complexidade de todos os sistemas e também das tomadas de decisões. E aqui a gente volta a ter um aumento da desigualdade social. E na parte médica, a gente teve uma melhoria da saúde no que toca no aumento da expectativa de vida e também uma melhoria no conforto. As moradias em si acabaram melhorando. Fazendo um resumo do desenvolvimento tecnológico, a gente tinha que antes de 1750 existia tecnologia, mas ela não era considerada científica, ou seja, a gente não buscava fazer o uso da ciência em si para transformações tecnológicas. A partir de 1750 até 1880, o homem ele realmente começou a manipular a ciência para formar a tecnologia ou as tecnologias. Foi aí, por exemplo, que a gente teve o surgimento da energia elétrica. De 1880 a 1975, o homem ele começou a utilizar a tecnologia para melhorar a sua produtividade. E de 1975 em diante, a gente já teve a junção então da tecnologia e da informação. A partir do século XX, a gente teve a ciência e a tecnologia evoluindo de uma forma eficaz para a sociedade.
E a gente teve também um outro evento muito importante para esse desenvolvimento desses 3 fatores ao mesmo tempo, desses 3 elementos, da ciência, da tecnologia e da sociedade, que foi a Guerra Fria, né? A Guerra Fria ocorreu entre os Estados Unidos e a União Soviética. E durante a Guerra Fria, a gente teve a corrida espacial, que foi uma competição tecnológica travada entre essas duas potências na época. E o objetivo dessa corrida espacial era a conquista da órbita terrestre. Durante esse evento, então, a gente teve o desenvolvimento de diversas tecnologias e o envio, por exemplo, de satélites artificiais para a órbita terrestre, o envio também de seres vivos para o espaço e especialmente uma expedição tripulada por seres humanos para a Lua em 1969. Então, esse evento foi um marco tecnológico muito importante para o desenvolvimento da sociedade. Infelizmente aconteceu no âmbito de guerra, mas é um marco. Hoje, quando a gente fala de ciência, tecnologia e sociedade, a gente está falando de um movimento. Esse movimento ele leva a sigla CTS, que é um movimento relativamente novo no campo da investigação científica. O CTS é uma forma de metodologia do ensino de ciências. Esse movimento ele já tem cerca de 3 décadas e agora que ele começa a ser massivamente implementado. A gente também tem uma variação do CTS com a inclusão do termo ambiente nessa investigação. Então a gente também tem a sigla CTSA. Qual é o objetivo do CTS, desse movimento? O objetivo dele é fazer com que o cidadão seja instruído de uma forma com que ele consiga participar efetivamente de assuntos relacionados à ciência e à tecnologia. Ou seja, é um movimento que busca aproximar a ciência e a tecnologia mais da sociedade, fazendo com que a sociedade realmente utilize o conhecimento científico e também as possibilidades tecnológicas para que ela consiga promover o bem-estar social. E qual é a importância, então, do CTS? É que a gente sabe que a maior parte da sociedade não está em constante conexão com os fatos científicos do dia a dia. A gente sabe que ao redor, constantemente, tudo que acontece tem relação com algum fenômeno científico ou pode ser interpretado de uma forma mais científica. Só que a gente não é ensinado na escola a olhar o mundo dessa forma. Mais de 100 milhões de brasileiros não são alcançados por nenhum método de divulgação científica. Então, além das nossas escolas do ensino, ele ser baseado no ensino decorativo, no ensino apenas de transmissão de um conceito fechado, depois que eles saem da escola, os indivíduos eles passam a ter uma relação muito menor com a ciência. Então, dificilmente, se ele não está em contato com algum meio direto de comunicação, internet, jornal, e se esses meios não estão promovendo algum tipo de divulgação científica, essas pessoas acabam muito distantes do que realmente está acontecendo na ciência e no desenvolvimento tecnológico. Então, o CTS ele tem o objetivo de alfabetizar cientificamente os cidadãos. E é daí que a gente tem um conceito de alfabetização científica. A alfabetização científica, ela visa a compreensão, interpretação e a formulação de ideias científicas em uma variedade de contextos, inclusive e especialmente cotidianos. Então, a alfabetização científica, dentro do movimento CTS, vai buscar valorizar menos a transmissão de informação, que é o que acontece hoje, e prioriza mais o desenvolvimento do pensamento científico. Então, é um método de ensino, é uma forma de ensino, é um movimento de ensino que vai buscar com que os alunos eles consigam criar, desenvolver um pensamento científico durante a transmissão dos novos conhecimentos. E o objetivo disso tudo é que aquela pessoa na sua vida consiga aplicar
efetivamente os conceitos científicos que ele aprendeu na escola, que ele consiga aplicar isso na sua vida e ele comece a usar então conceitos científicos, aplicações científicas para suas decisões no dia a dia. Então, essa aula vai ficando por aqui. Essa é a última aula, como eu disse, da disciplina. A gente discutiu a origem, a evolução e a conexão da ciência, tecnologia e sociedade. A gente falou do conceito de CTS e da alfabetização científica. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima!